Oitavo ano, o professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia. Nós vamos trabalhar um tema que é importante, que nós já começamos a discussão no nosso encontro passado, tanto na nossa aula que é gravada, quanto no nosso encontro através do Google Meet. Nós falamos sobre juízo estético ou juízo de gosto ali em Immanuel Kant. Também nós trouxemos ali a definição sobre juízo de fato, juízo de valor, juízo moral, juízo ético, e discutimos um pouco o que é a beleza. Foi muito bom a nossa discussão através do Google Meet, que vocês conseguiram dar a opinião de vocês sobre, de fato, o belo. Dentro do nosso texto, 347, nós abordamos um pouco sobre a ideia da natureza, né? Temos como uma obra de arte, fizemos essa discussão e trouxemos ali o que era o conceito em relação ao belo, ao feio e ao... Às vezes nós fazemos juízo de valores sobre determinado assunto, sobre isso, sobre esse tema, e hoje eu quero que você fique atento a essa discussão sobre idealistas e empiristas sobre o belo. Nós vamos ainda dar continuidade falando sobre isso. Então, prepara seu material, vai ser a partir de agora discutir sobre o belo, né? Uma reflexão que é necessário que diariamente eu e você possamos estar fazendo. Para material, marca texto. Se não conseguir entender sobre o assunto, dá uma pausa no vídeo, toma uma água, volta e entra na discussão novamente, porque nós importantes, porque nós vamos discutir um assunto que é bacana sobre o conceito de belo. Então, fique atento às informações. O título de hoje é Idealistas e Empiristas, uma reflexão sobre o belo. Então nós vamos falar sobre esse assunto, mas para que você possamos entrar nesse assunto, será necessário voltarmos um pouquinho para tentarmos compreender o que nós vamos discutir agora. Então, no início desse capítulo que nós estamos trazendo, nós estamos discutindo nesse capítulo reflexões sobre o belo, idealistas, empiristas, juízo estético em Kant, em Immanuel Kant. Então nós estamos aí compreendendo sobre essa relação. A princípio diz que o juízo estético ou juízo de gosto em Kant diz assim: onde o belo se encontra, na obra de arte ou na pessoa que aprecia? As belezas naturais são obras de arte? Todas as pessoas têm a mesma sensação de beleza? As obras de arte devem despertar sensações nobres nas pessoas? Mais à frente existe uma discussão sobre natureza, né? Uma obra de arte, então se traz ali uma discussão a observar a imagem ali da ilha de Fernando de Noronha. Então se traz uma discussão, que várias pessoas vão dizer que é um lugar belo, um lugar gratificante. E aí a gente tem um conceito que diz que a beleza construída pela natureza, ela é gratuita. Então, só para que você possamos assimilar um pouco desse conteúdo e já entrar um pouco à frente discutindo sobre idealistas e empiristas, trazendo uma reflexão sobre a ideia do que é belo, tá? Então aqui continua dizendo: a beleza construída pela natureza é gratuita, cheia de vida, de cores e nos inspira bons sentimentos como amor, amizade, alegria e romance. Então, sendo a natureza tão bela, podemos afirmar com tranquilidade que a natureza, se ela mesmo é uma obra de arte, produzida incrivelmente, ou quem sabe ela é fascinante, ela de fato será uma obra de arte? Bom, dependendo da análise feita, essa afirmação pode não ser verdadeira. Em se tratando do filósofo que investigaremos nesse capítulo, qual nós falamos, que foi Immanuel Kant, a natureza não pode ser considerada uma obra de arte, tá? Porque ela já existe, né? Ela é uma criação natural. Mas um pouquinho à frente vai se falar do que é o belo e o feio. Olha só, nós seremos humanos, nós, os seres humanos, temos a capacidade de construir juízo de fato, de dizer exatamente o que são as coisas, e juízo de valor, julgar se algo é bom ou é ruim, agradável ou desagradável, bonito ou feio. Então nós temos isso, né? Dentre os juízos de valor, podemos extrair mais outras duas formas: juiz moral
juízo moral, o estético. Nesse último, que é o estético, né, que vai falar sobre essa questão da relação, justamente atentos ao estético, à estética, né? E aí traz aí algumas perguntas, né, sobre o que Kant fala sobre essa relação. Então aqui se tem uma reflexão sobre isso. A primeira pergunta a ser feita nesse momento é: o que é a beleza? Então, para entrarmos nesse assunto, né, algumas pessoas vão dizer que se trata particularmente, deve ser uma resposta ou dada de uma forma específica para cada um, né? Alguns diriam que a beleza é tudo aquilo que nos agrada. Então, o conceito do que é belo estaria associado justamente a isso, né? Que algumas pessoas diriam que beleza é tudo aquilo que nos agrada. Outras poderiam dizer que o conceito seria feliz e agradável aos olhos, né? Outros diriam que beleza é aquilo que nos eleva espiritualmente. Então, existiria ali conceitos diferentes sobre o que é o belo. Então, a primeira pergunta a ser feita nesse momento é: o que é a beleza? Para muitas pessoas, trata-se de uma pergunta facilmente respondida. Aí vem, alguns diriam que a beleza é tudo aquilo que nos agrada. Então, tudo aquilo que eu vejo vai me agradar é belo, que nos deixa felizes e que é agradável aos olhos. Então, tudo aquilo que me deixa feliz e que eu olho e que vai agradar aos meus olhos, aquilo é a beleza. Já para outros vão entender que o que é a beleza é justamente aquilo que nos eleva espiritualmente, que o belo é através do espiritual, né? Aquilo que muda a minha espiritualidade seria o belo. Então nós vamos ter aqui a ideia apresentada por ele, mas hoje nós vamos um pouquinho à frente para falarmos sobre idealistas e empiristas, uma reflexão sobre o belo. Se retornarmos ao pensamento filosófico elaborado por Platão, nós temos estudado também sobre Platão, preste atenção. Perceberemos que ele era um idealista. O que isso significa? Um tempo para que você possa refletir, pensar sobre o que nós estamos agora trabalhando, que é idealistas e empiristas, uma reflexão sobre o belo. Ele separava o mundo das ideias do mundo sensível. Então, temos aqui Platão, que fazia uma separação. Primeiro ele tinha o que? O mundo das ideias e ele tinha o mundo sensível. Quem fazia isso, professor? Platão, tá? No qual estamos inseridos. Então, repetindo para você entender, se retornarmos ao pensamento filosófico elaborado por Platão, perceberemos que ele era um idealista. O que isso significa? Isso significa que ele, quem? Platão, separava o mundo das ideias do mundo sensível, no qual estamos inseridos. Platão desenvolveu uma ideia universal de belo. Então ele vai lá, Platão, ele desenvolve uma ideia universal de belo. Acreditava que a beleza é uma forma ideal. Olha aí, então nós estamos agora falando um pouco sobre a ideia acerca do belo, baseada na perspectiva de Platão. Desenvolveu uma ideia universal de belo, que ele acreditava que a beleza era uma forma ideal. Vamos dar um destaque aqui também. Eu sei que você está conseguindo compreender, mesmo com todos os rabiscos que eu estou fazendo no quadro. Ele vai dizer que justamente o belo tinha, né, a beleza tinha uma forma ideal. Ela existe independentemente do modo como as pessoas pensam, sentem ou agem. Então, Platão está dizendo justamente que o belo vai existir, independente de como você está a observar. Então, ele diz, ela existe independentemente do modo como as pessoas pensam, sentem ou agem. A beleza encontra seu lugar no mundo das ideias, aquilo que nós percebemos no mundo dos sentidos, o mundo da cópia. Vamos um pouquinho para frente para que a gente possa compreender. Professor, nós estamos falando sobre o quê? Nós estamos trazendo aqui a visão de Platão, falando um pouco sobre o que é o belo, já que esse capítulo ele está direcionando o seu foco justamente para trabalhar a questão da estética. Então, nós estamos trabalhando sobre a estética.
Aqui diz, a beleza encontra seu lugar no mundo das ideias, aquilo que nós percebemos no mundo dos sentidos, no mundo da cópia. Assemelha-se à realidade do mundo das ideias. Então vamos lá, vamos relembrar um pouquinho a teoria do mundo das ideias de Platão. Mundo das ideias, mundo perfeito, formas puras, percepção do meio da razão. Mundo sensível, mundo da cópia, percepção pelos sentidos, é o mundo onde vivemos. Platão, filósofo da antiguidade grega, elaborou uma teoria no qual ele desejava explicar o conhecimento humano. Ele elaborou a alegoria da caverna, no qual alguns seres humanos estavam presos em uma caverna escura e que só seria possível observar as sombras do mundo real. Para contemplar a luz do sol e a realidade, eles precisariam sair da caverna e seria necessário desvincular-se dos preconceitos que fundamentam a ignorância e desejar encontrar a luz do conhecimento. Segundo Platão, aquilo que os sentidos possam captar não são a vontade do mundo, e sim apenas sombras projetadas no mundo das ideias, o mundo verdadeiro. Em contrapartida, os filósofos empiristas, como David, eles relativizaram a ideia da beleza. Para eles, a beleza não está precisamente no objeto. Ela depende do gosto de cada pessoa que a contempla. Dessa forma, os empiristas defenderam a ideia de que o belo é algo subjetivo. Então, você tem aqui uma outra visão, né, acerca do belo. De modo que cada pessoa faz um juízo do que é belo, ou não, com base na própria subjetividade. Bom, é importante compreender que, em contrapartida, né, esses filósofos empiristas, eles trabalham justamente com essa perspectiva, né, dizendo que, dessa forma, os empiristas defenderam a ideia de que o belo é algo subjetivo, de modo que cada pessoa faz juízo do que é belo, ou seja, você que vai dizer ou não com base na própria subjetividade. É interessante dizer que lá no início do nosso texto, quando nós estávamos falando sobre essa ideia acerca do belo, diz o seguinte, para que a gente possa conseguir compreender, né? Ele vai fazer ali uma ideia sobre Platão, que Platão desenvolve uma ideia universal do belo. Acreditava-se que a beleza é uma forma ideal e ela existe independentemente do modo. Vai existir sim o belo, independente daquilo que sente ou age. A beleza, ela encontra no seu lugar no mundo das ideias, através do mundo que nós percebemos no mundo dos sentidos, a cópia ideias. Então, você tem aí justamente esses dois lados, que é justamente lados que vão abordar aí sobre o belo, né? O conceito do que é o belo acerca da beleza. Mais um pouquinho embaixo, nós temos o seguinte, sobre a estética em Roma. Vale acrescentar, espalhada em diferentes obras, a estética rearticula 4 noções básicas: a imaginação, a simpatia, a utilidade e a beleza, opondo a beleza absoluta, o conceito formal de beleza. A beleza relativa é derivada, cujos critérios são utilidade e adequação, voltada para representações e fenômenos constituídos da cultura. Homem pressupõe a ideia da simpatia como ela entre os domínios da estética e da ética. A imaginação é a simpatia, e a simpatia permite operar deslocadamentos que transformam ideias em impressões que exercitam nossas paixões. É graças à simpatia que as qualidades morais proveitosas para a sociedade, como bondade, generosidade, convertem-se em emoções sensíveis que determinarão nossos afetos e nossa estima. Através da simpatia, sentimos virtudes e qualidades morais como se fossem emoções, e esses sentimentos induzem adesão afetiva às ideias racionais, que resultam na atitude desinteressada de quem consegue colocar-se no lugar do outro. Então, você tem aí um pouco do texto que vai falar sobre estética, né? Sobre a estética dentro da perspectiva desse filósofo, tá? Então, nós vamos agora ver um pouco desse vídeo sobre juízo estético.
Chegue mais perto. Sabe, essa ideia de juízo estético pode ser meio complicada para você entender, mas você é capaz. Isto é, a capacidade subjetiva de um indivíduo em particular. E existem elementos universais na percepção estética de cada pessoa. Olha, o sentimento do belo é algo naturalmente universal. É diferente das sensações, da ideia de agradável ou de desagradável. Ele se apresenta de modo semelhante para todas as pessoas. Espera aí, amigo, ainda não terminei. Paciência, só mais um pouquinho. Escute, belo, portanto, é aquilo que agrada, deleita, causa prazer universalmente. O belo não está nem no objeto, nem na pessoa, e sim no sentimento que a relação entre os dois desperta. É por essa razão que algumas obras de arte são capazes de despertar o sentimento do belo em todas as pessoas. Entendeu, companheiro? Agora, anota aí, sua conclusão. Nada de copiar as minhas ideias. Eu sou ciumento das minhas descobertas. E até uma próxima. Você perdeu a explicação da professora sobre o juízo de estética em Kant. Tá louco? Larga de dormir, tá em casa. Bom, nós vimos aí um pouco sobre juízo estético, né, a relação que nós estamos trabalhando sobre o belo, né, interessante, sobre a forma como foi abordado. Bem, esse foi o nosso encontro de hoje. Espero que você tenha conseguido compreender um pouco sobre essa ideia, acerca das ideias idealistas e empiristas, sobre uma reflexão acerca do que é o belo, né? Sobre o belo na visão de filósofos. Né? Nós trouxemos aqui um pouco sobre o que Platão traz e logo em seguida sobre o que David também traz em relação ao belo. Então, atento a todas as informações, nós terminamos aqui com um vídeo que foi justamente sobre o juízo de estética na visão de Immanuel Kant. Vou ficando por aqui, até o nosso próximo encontro.